Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Para você que se liga na tela da Band, excelente tarde de sábado. Está no ar mais um campeão de audiência. Atenção, mulheres do mundo todo. Esse programa é um programa para a família brasileira, especialmente para as mulheres. Uma empresa que é uma gigante americana no mundo todo. Mais de 140 países, meu caro e nobre Fabiano Caseca. Boa tarde. Boa tarde, Maraca. Nós estamos aqui, como você disse, em Campinas, na Organon, um laboratório especializado na saúde da mulher, Maraca. Olha só, o Ricardo Lourenço, que é o CEO, está conosco aqui. Gente, esse programa de hoje eu gostaria muito de chamar a sua atenção. A gente vai falar de algo muito importante na vida da família. Não é isso, Ricardo? A gente vai tocar nesse assunto, vamos bater papo, vamos trocar ideia, aproveitar que a família está em casa, agora todo mundo almoçando. A Organon, ela está no Brasil, ela está em Campinas. O que é a Organon? Boa tarde. Boa tarde, Maracanã. Boa tarde, Caseca. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Obrigado. Todo mundo que está assistindo a gente em casa. Organon é uma indústria farmacêutica com foco na saúde da mulher. A gente tem 3 grandes pilares, que são produtos dedicados à saúde da mulher, que vão desde contracepção, fertilidade, menopausa, produtos para saúde cardiovascular, respiratório, e também produtos de alta tecnologia que vão desde câncer de mama até doenças imunológicas, sempre com um olhar um pouco mais cuidadoso para a saúde da mulher e situações que têm uma prevalência maior em mulheres. Eu percebo aqui o seguinte, é até um contrassenso na minha condição de leigo, né? Porque tem o anticoncepcional, vou dizer aqui na minha linguagem, mas tem o outro também, o inverso, é isso mesmo, é? É isso, Você Caseca. tem produto para não nascer criança, mas tem para fazer nascer criança. É isso. A gente pensa muito, nós acreditamos na escolha das mulheres e na escolha de quando e se essa mulher quer maternar. Então, para aquelas que querem postergar, a gente fala de contracepção. Para aquelas que querem constituir uma família, a gente fala de fertilização, congelamento de óvulos. E a gente acredita que tudo é uma decisão da mulher. Direito de escolha. Ótimo, e é muito importante isso. De certa forma, você falou, mas fale um pouco mais da história. É uma americana que tinha um modelo de negócio e depois mudou. A história da empresa. A Organon ela nasceu como empresa independente 4 anos atrás, em junho de 2021. Foi uma separação de uma outra empresa multinacional com um portfólio de produtos diferente. E o objetivo Multinacional americana. Americana. Origem da Organon, também em New Jersey, em Nova York. É uma empresa listada na Bolsa Americana com a sigla OGN. E o objetivo disso foi justamente ter um olhar mais cuidadoso com a saúde da mulher, porque a saúde da mulher ela vinha sendo relegada a um plano secundário. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, só 1% dos recursos globais de P&D eram dedicados à saúde feminina. E a Organon vem tendo um foco maior e trabalhando produtos focados exclusivamente ou de maneira diferenciada à saúde da mulher. Como você já sinalizou, eu vou antecipar uma pergunta. Então, ela é uma B2B. É uma B2B. Não tem nada de B2C, para o consumidor direto. Não tem nada de B2C, a gente usa as redes de varejo nos 140 países onde a gente está para chegar no consumidor, na paciente final. 140 países. 140 mais países. Focado para a América. Não, 140 também é o mundo todo, né? A gente tem Europa, Oriente Médio, Rússia, Brasil, América Latina, a gente está realmente em todos os continentes. Ricardo, você afirmou aí, e parabéns pelo foco. Além de tudo, Ricardo é médico. E mais do que isso, você disse uma palavra muito importante. Saúde da mulher, mas saúde da família, onde se a mulher não está bem na saúde, ela desencadeia ali um certo desenfrear ao longo das pessoas que estão ao lado dela. Fomos e somos criados por mulheres, Exatamente. Atendidos por mulheres. A mulher, a cada momento que passa, ela avança mais e merece a atenção. E você falou uma outra coisa muito interessante.
é o direito de escolha. Essa frase é muito importante para um programa que está atingindo o Brasil inteiro. Em termos de percentuais de métodos contraceptivos, de métodos de fertilização, de produtos que vocês têm de implante para que essas pessoas possam ter o direito de escolha, como é que você analisa isso nesse país? Um país que precisa muito da atenção no que diz respeito à taxa e controle também de natalidade. Maracanã, o Brasil é o segundo maior mercado de contracepção no mundo, né? 70% dele, mais ou menos isso, está relacionado a produtos de uso diário ou mensal, mas a gente vê um crescimento do segmento de métodos contraceptivos de longa duração reversíveis. Por quê? Porque esses métodos eles não dependem de lembrar de tomar todos os dias, no mesmo horário. São métodos que você coloca e tem duração de 3 anos, 5 anos, 8 anos, e independem da disciplina da paciente. Processos facilitadores com eficiência de 99,99999. Isso. O nosso carro-chefe, ele é um implante subdérmico que vai no braço, ele é o método contraceptivo mais eficaz, com duração de 3 anos. A gente tem cerca de 30% de participação de mercado nesse segmento de métodos de longa duração, quando a gente fala de mercado total. Quando a gente olha para o segmento público, a gente tem quase 80% de participação. E recentemente fomos agraciados com uma análise do Ministério da Saúde, onde ele coloca acesso universal ao implante para todas as mulheres em idade fértil de 14 a 49 anos. Aí você tem aí uma idade fértil de 14 até os 49, às vezes até um pouquinho mais, porque em função de muitas famílias estarem buscando já na longevidade da idade uma fertilização, entra vocês também com a possibilidade dessa pessoa dos 49 até uma certa idade ter filhos, é isso? É isso, e o que se diz hoje, né? A gente sabe que a mulher ela tem uma reserva ovariana, aquela reserva ovariana para toda a sua vida, né? Então, quanto mais ela conseguir preservar a saúde dos seus óvulos, mais chance ela tem de engravidar. E de escolher uma vida onde ela possa fazer tudo o que ela quer e no momento certo escolher iniciar uma família. Ou seja, planejar uma família. Isso, tanto com a contracepção quanto com a fertilização ou congelamento de óvulos. Doutor Ricardo, como a natureza jurídica da empresa? Ela é uma SA, ela é uma limitada? Se for uma SA de capital aberto, tem ações em bolsa? Como que funciona? Aqui no Brasil nós somos uma limitada, globalmente nós somos uma empresa de capital aberto listada na Bolsa de Nova York através da sigla OGN, focada em saúde. Agora a gente vê o seguinte, a gente entrou na empresa, a empresa tem uma preocupação acima da média com o aspecto de família, mas com o aspecto ambiental, sustentabilidade, placas de energia, uma fazenda solar. E é impressionante como a Organon ela é extremamente organizada, né? Aqui é uma fábrica, aqui em Souza é uma fábrica que entrelaça com a comunidade, ajudou a comunidade a crescer. Você me disse de histórias de pessoas que trabalharam aqui, que hoje os netos dessas pessoas estão e continuam aqui. Fala um pouquinho desse ambiente de sustentabilidade que vocês e que nós estamos agora. Primeiro, a gente tem uma fábrica aqui, são 225 mil metros quadrados de área de terreno. A gente está numa área de proteção ambiental, uma APA, área de proteção ambiental, e a gente se preocupa bastante com a manutenção do meio ambiente. Por característica, a indústria farmacêutica ela é uma indústria química, então quanto menos a gente produzir de efluentes que sejam danosos, desde que sejam tratados da maneira adequada, melhora a nossa integração com o meio ambiente. Lembrando, pegando um gancho aí, que é uma indústria química, mas com todos os pré-requisitos de não agressão a qualquer tipo de sustentabilidade, não é isso? Isso. A gente se chama como uma empresa verde. Porque tem que estar nos documentos de indústria química. A gente tem relatórios de SHI, que a gente chama, né, de saúde, segurança e ambiente. São 6 fábricas no mundo, todas têm o mesmo olhar. Especificamente aqui na fábrica de Campinas, a gente tem uma área de reflorestamento com espécies nativas, a gente se preocupa com as espécies animais. Você tem um vizinho lindo, que é um rio que passa aqui. A gente tem o Rio Atibaia, que a gente trabalha todos os anos também, junto com a comunidade local, a manutenção e limpeza do Rio Atibaia. E é uma fábrica que tem 67 anos de idade
e que tem histórias de famílias aqui dentro, porque ela tem uma história de indústria farmacêutica, mas a gente tem histórias aqui do avô que começou trabalhando, o pai continuou trabalhando, a mãe, os filhos e filhas em áreas diversas. Ou seja, a empresa ajuda na formação dessas pessoas e essas pessoas ajudam a empresa. E se formou uma comunidade aqui ao redor totalmente relacionada à fábrica da Organon. E acredito que seja o sonho de quem nasce aqui, que se prepara para o trabalho, arranjar um emprego aqui do lado da casa dele, numa grande empresa multinacional. Deve ser sonho da juventude. E além de ser uma grande empresa multinacional, a gente tem muito orgulho, Caseca, do nosso propósito, que é estar aqui pela saúde das mulheres, por um dia melhor, um dia a dia melhor para todas as mulheres. Muito bom. Então, essa missão da gente é uma coisa que traz muito orgulho. A gente vê, por exemplo, quando se abre um processo de recrutamento, que o número de candidatas e candidatos é sempre maior do que a gente esperava para determinada posição e que a admiração maior das pessoas é pelo propósito da empresa. Continuando falando de pessoas, funcionários, número de funcionários aqui nessa planta do Brasil, aqui em Campinas, e o percentual de masculino e feminino, se você tem isso de pronto aí. Aqui na planta de Campinas a gente tem cerca de 300 pessoas e nas áreas de vendas, de representação ou do que a gente chama de back-office, áreas de suporte, a gente tem mais ou menos 130 pessoas. Aqui na fábrica, a gente tem 46% de mulheres e 54% de homens, tem linhas de produção, linhas de operação, que acabam tendo uma predominância ainda um pouco maior de homens, mas quando a gente fala das áreas de representação, vendas, funções de suporte, a gente tem 54% de mulheres e 46% de homens. Também nos comitês de liderança, nas posições de liderança, a gente tem cerca de 52% de mulheres. Ou seja, a Organon está sempre atenta, antenada, é um movimento o tempo todo. A gente vai para um rápido intervalo e atenção, as pessoas, quando se fala lá da palavra SUS, levanta uma observância diferente. Vocês estão agora com um acordo com o SUS e com os planos de saúde. Isso. Vem notícia boa aí, não vem? Isso. Você pode falar sobre isso depois do Posso, intervalo? sem dúvida. A gente vai para um intervalo, Fabiano, e depois do intervalo, preste muita atenção no que o doutor Ricardo Lourenço tem para falar com vocês. A gente volta já. Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Todo sonho é único, mas a realização de todos eles começa com uma decisão. Na Multimarcas Consórcios, você conquista a casa própria usando seu FGTS como parte do pagamento. Mas se o seu sonho é ter mais liberdade, escolha carros e motos sem limites de ano, marca ou modelo. Para o seu negócio, adquira caminhões ou máquinas pesadas e aumente sua produtividade. Sabe aquela viagem ou festa dos sonhos? Crie memórias inesquecíveis com um consórcio de serviços. Nós facilitamos o caminho para as suas conquistas. Por isso, estamos em todo o Brasil. Entre em contato com a Multimarcas no QR Code na tela ou acesse nosso site. Se preferir, liga pra gente. Nosso time está pronto para te atender. Multimarcas Consórcios. Juntos construindo sua história. Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. A gente está de volta na tela da Band e você em casa está tendo a oportunidade de ter um programaço. Muita gente não sabe o que é essa empresa, a Organon. E hoje, a partir de hoje, né, Fabiano, a gente está prestando um excelente serviço. Esse programa vai entrar para a história, porque muito pouco se fala da saúde da mulher brasileira, meu caro Fabiano Caseca, que é a base de tudo.
Pois é, Maraca, mas você vai me permitir, e eu não vou perder a oportunidade, porque eu tenho uma curiosidade que na época, e já tem muitos anos, mas ele é médico, houve uma polêmica aí e eu quero esclarecer. Tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A questão do SUS. Quando implantaram o SUS, eu que já sou mais experiente também, e muito casado no meio de médico, falou que o SUS foi uma revolução do atendimento, sei lá, no Brasil. O SUS é isso mesmo ou ele é ruim? Ficou ruim, atrapalhou ou melhorou? Não, eu acho que o SUS só melhorou a saúde. Eu acho que a gente tem um dos sistemas de saúde mais cuidadosos do mundo, né? A gente tem aquele caso recente onde um estrangeiro sofreu um acidente, bateu a cabeça, foi atendido, tudo de graça, e ele foi embora Encantado. encantado. E, de fato, pelas nossas relações com as comunidades das nossas casas, a gente sabe que o SUS ele tem cada vez mais melhorado o atendimento. E tem muitos anos já, então é porque é bom mesmo. Dentro do SUS ainda é o processo preventivo, né? A gente precisa de ter essa concepção de que há uma necessidade preventiva. Prevenir é melhor do que remediar. Sem dúvida. A Organon tem aí uma notícia importantíssima para o povo do Brasil inteiro com relação a uma parceria com o SUS na inclusão de um implante, que é o chamado subdérmico. Implante Explica subdérmico. um pouco isso para o povo de casa e quem tem planos de saúde também, a partir de quando, a partir de como e de que maneira isso vai chegar até essas pessoas. Vamos lá, Maraca. Eu acho que é importante a gente entender um pouquinho o contexto do Brasil, né? Então, quando a gente fala de Brasil e número de gestações, quase 60% das gestações que acontecem no país, elas não são planejadas. Ou seja, aquela mulher, aquela família não estava planejando que viesse um bebê naquele momento. Obra do acaso. Obra do acaso, às vezes do descuido, da falha, mas é importante que isso seja tratado, porque a gente sabe que mortalidade materna está muito relacionada às gestações não planejadas e a gente tem que entrar aqui no nosso país também na questão da gestação adolescente, né? Veja Cada bem, vez mais comum. a cada dia são cerca de 1.000 bebês que nascem no Brasil de mães entre 10 e 19 anos. 1.000. São 300 Por dia. mil gestações em Isso, adolescentes claro por que ano. isso traz um sufocamento do sistema de saúde. Além do sufocamento no sistema de saúde, a gente tem um impacto econômico para o país gigantesco, porque a gente sabe que essas meninas, quando engravidam, a gente começa a ter altos Gravidez de índices risco. Gravidez de risco, mas também evasão escolar, interrupção de uma vida profissional que poderia ser ativa, isso vem para um segundo filho logo na sequência. Então a gente tem números no Brasil que não são muito favoráveis. E a gente trabalhar com redução de gestação adolescente, redução de gestações não planejadas, é fundamental para que a gente reduza a mortalidade materna e a gente consiga também evoluir a economia através dessa grande comunidade. Outro dia eu escutei uma coisa bastante interessante que me fez refletir. A gente estava falando qual a importância da mulher na sociedade, né? Aqui no Brasil, 52% das pessoas são mulheres. E eu estava conversando com uma mulher e ela falou, vocês não podem se esquecer que nós somos mães dos outros 48%. Então a gente acredita que a mulher é a espinha dorsal de uma sociedade saudável efetivamente e tratando a saúde dessa mulher, considerando que ela possa ter escolhas, a gente vai ter uma sociedade mais próspera ao longo dos anos. Lá na comunidade, lá nos rincões desse Brasil, que são enormes, o SUS ele chega em todo o Brasil, em todo o território nacional. O SUS chega em todo o Brasil. Vocês têm uma parceria agora com o SUS, além, é claro, com os programas, evidentemente, particulares de saúde. Fala um pouquinho disso para o público que está nos assistindo. Com a adoção do SUS, com a adoção do implante subdérmico no SUS e a cobertura que o Ministério planeja dar, são de 500 mil implantes esse ano. Aliás, ontem chegaram os 100 mil primeiros implantes, o Ministro da Saúde estava presente para acompanhar essa primeira chegada. São 500 mil implantes neste ano e o ano que vem mais 1.300.000 implantes. Quem vai ofertar isso é o profissional de SUS. saúde que recomenda e essa pessoa retira isso. Vão ser unidades referenciadas. O plano inicial do Ministério é para municípios com acima de 100 mil habitantes, mas ao longo do tempo de chegar aos 5.500 municípios. A que marca gente vai tem no chegar nessas pessoas.
Já está chegando, já está chegando. A gente começou um trabalho prévio através de municípios, a gente cobre, existem programas em 300 municípios do país e a intenção é expandir isso num primeiro momento para 650 municípios e depois para os 5.500. Então, acho que o grande momento da gente é esse acesso universal ao método contraceptivo mais eficaz que existe, a todas as mulheres. E eu tenho certeza que a gente vai ver mudanças nas gerações vindouras em termos delas poderem ter escolha, permanência na escola e etc. E no segmento privado, Maraca, é importante a gente dizer que o implante subdérmico ele estava disponível apenas para compra que a gente chama de out of pocket, com recursos próprios, mas a partir do dia 1º de setembro de 2025, a ANS, que regula relação entre medicina privada ou saúde suplementar, também aprovou para todas as mulheres, por enquanto de 18 a 49 anos, para reembolso. Ou seja, os planos de saúde vão ofertar mais esse aporte a quem os tem. Tem mais essa opção. Doutor, continuando falando de coisa boa, vamos falar agora de faturamento. Faturamento anual aqui dessa planta no Brasil, e se o senhor tiver também no mundo inteiro. E o crescimento? Parece que teve uma alteração aí, 4 anos para cá começou uma nova. Se isso melhorou o faturamento, ou se deu uma estabilizada, fale um pouco agora de dinheiro. Vamos lá, dinheiro importante, né? Não é? A gente tem um propósito, mas somos movidos também por sem ele ninguém participação vive. de mercado, exatamente. A Organon é uma empresa no mundo que fatura 6,2 bilhões de dólares, somos cerca de 10 mil colaboradores, todos movidos pelo mesmo propósito. Estamos presentes em todos os continentes. Aqui no Brasil, a gente tem uma das 6 plantas de manufatura, capaz de entregar mais 50 milhões de unidades por ano para o mercado, não só local, mas também exporta para 12 países. Nós começamos a empresa aqui com faturamento na casa de 100 milhões de dólares e o ano passado a gente bateu o primeiro bilhão de reais, ou seja, mais de 200 milhões de dólares. Dobrou. Bem acima do plano original no momento da separação e da fundação da Organon. Então, Agora, você falou de plano e eu gostei aqui. Obviamente que os senhores têm aqui um planejamento estratégico, passou por essa alteração aí. Esse planejamento estratégico que está em vigência, ele foi elaborado para um período definido, depois de algumas alterações, e o que ele está pedindo, ou melhor, determinando? Abra mais uma planta? Vai ali para Minas Gerais? Por que não em Minas Gerais? Porque Minas está sendo excluída desse processo tão maravilhoso? Ou não, segura mais um pouquinho aí, vamos dar mais um tempo. O que ele está ordenando aqui para a diretoria? bom, em termos de capacidade, Caseca, essa planta ela tem capacidade para nos atender, mas a gente vem investindo em modernização ao longo do tempo, né? Modernização e, como o Maraca falou, a gente tem bastante cuidado com sustentabilidade também. Em termos de produção, essa planta ela é suficiente para a região, vamos dizer assim. Você pergunta por que não Minas Gerais? Para dizer a verdade, a gente tem um centro de distribuição em Goiás, não em Minas Gerais, em Aparecida de Goiânia, mas tudo é aberto, principalmente em face do que a gente deve ter em termos de legislação fiscal, né? Então, novos estudos estão sendo conduzidos para a gente entender se a gente continua no estado de São Paulo, se a gente expande alguma parte da nossa operação para fora de São Paulo, mas no nosso planejamento estratégico a gente fica por aqui, fica pelo estado de São Paulo. Para encerrar minhas perguntinhas aqui, porque eu queria ficar a tarde toda aqui te entrevistando. É bom entrevistar quem sabe falar, prazer. né? Mas eu queria o grande case. Qual que é o seu case de sucesso da sua fábrica? Ou que seja um case pessoal seu, mas o grande case de sucesso aqui da Organon. Eu não tenho como usar um outro exemplo que não seja o nosso implante subdérmico, né? É o produto mais eficaz, é o método contraceptivo mais eficaz que existe, mais eficaz do que a laqueadura até. Seguro, e quando a gente começou a Organon 4 anos atrás, ele era um produto, a gente vendia cerca de 40, 50 mil implantes no Brasil. Nosso plano para este ano era de vender cerca de 300, 350 mil implantes, ou seja, a gente multiplicou por 10. Tratamos quase 2 milhões de mulheres ao longo desses 4 anos.
E agora, com o acordo com o SUS e o acesso também de reembolso no privado, isso cresce para uma escala totalmente diferente. Então, por exemplo, com o governo, é um contrato de 1.800.000 implantes de agora até o final de 2026, um contrato num valor total de 240 milhões de reais, e uma parceria muito importante, tanto em termos de desenvolvimento de médicos e profissionais de saúde, quanto de acesso universal para todas as mulheres do nosso país. Parabéns. E usando aqui da minha condição de motivador do programa, né, eu queria fazer um agradecimento muito especial, não só ao senhor, doutor, mas toda a sua equipe, que um pleno domingo ensolarado parou a empresa, veio aqui atender a empresa Farada, e o senhor nos atendendo aqui com toda essa paciência, com essa sabedoria toda, isso para nós nos emociona bastante. É muito bom ser bem recebido. Nós da imprensa, às vezes, a princípio, tem ali umas dúvidas, né? Então, vocês foram abertos com a gente aqui. Muito obrigado e espero que esse programa possa ser bom para nós, que promovemos, mas que possa ser excelente para vocês, porque aí estará atendendo não só vocês, mas o povo brasileiro, porque somos um programa nacional, que estamos aí estourados na audiência, e como eu gosto de falar aqui na chamada, ele só não vai para o Brasil, ele vai para o Brasil e vai para o mundo, porque estamos nas redes sociais também em tempo real. Muito obrigado ao senhor e a toda a sua equipe. Muito obrigado, Caseca, Maraca. É uma honra e um prazer estar aqui. Não importa se é um domingo, uma segunda, é sempre um prazer receber o Mundo dos Negócios. Obrigado. É um programa que eu acompanho. Sei que é uma audiência extremamente interessada em ver desenvolvimento de negócio no país. Então, para a gente é uma honra e um prazer. Sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindos. Ricardo, Obrigado. a Organon, você representando toda a equipe no Brasil, nós nos sentimos orgulhosos. O Fabiano sempre pergunta sobre case de sucesso. Eu costumo dizer o seguinte, um dos maiores cases de sucesso do mundo dos negócios é esse tipo de bate-papo, porque não foi uma entrevista, é uma conversação, é uma prestação de serviço. Você disse que a indústria farmacêutica ela tem regulamentações e aqui nós não estamos oferecendo absolutamente nada a não ser muita informação, com qualidade, diga-se de passagem, com muita clareza, para que as pessoas tenham o direito de escolha. Parabéns. Obrigado, Você tá de Maraca. parabéns. Fabiano, Obrigado, que Maraca. programaço, Fabiano Caseca. Pois é, Maraca, mas isso é que é bom, né, Maraca? A gente está aqui também no domingo aqui e vamos levar um programa que com certeza vai bombar. Ó, sempre na tela da Band, todo sábado, a gente tem um encontro marcado. Fabiano Caseca, o mundo é nosso, Fabiano. Não, Maraca, o mundo é dos negócios. Vem.